Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Engenheiro José António Barros, por esta introdução. Agradeço o convite do Centro Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, para estar aqui presente. Cabe-me falar do regime extrajudicial de recuperação de empresas. Faço num momento absolutamente de fronteira entre termos regime e não termos, porque este regime, depois de todo o processo legislativo, foi já promulgado pelo Presidente da República e, portanto, aguardamos a sua publicação, mas ainda não está publicado. E, portanto, aquilo que vou apresentar aqui tem por base a versão mais recente e que eu acredito que vai corresponder à versão final em publicação, mas, obviamente, terei que fazer esta reserva porque, no caso de haver aqui alguma divergência, deve-se, com certeza, a alguma modificação na versão final a apresentar. Ora bem, isto é um regime novo e, como regime novo que é, faz para mim sentido dar-vos um enquadramento de contexto, em primeiro lugar. Vou dar um enquadramento de como é que surge o RER, depois explicar o que é o regime e depois analisar ou deixar uma breve nota final sobre os desafios que se colocam perante este novo regime. Quanto a esta nota de contexto, ora bem, eu acho que é útil nós percebermos o que eram os mecanismos que existiam antes destas alterações legislativas decorrentes, nomeadamente, do programa Capitalizar. Havia um mecanismo extrajudicial, um único, que era o CIREV, e dois mecanismos de recuperação por via judicial, o PER e a insolvência. Se formos olhar para as entidades, as pessoas que poderiam ajudar ou intervir no processo de recuperação, na fase extrajudicial não existe nenhuma figura, além, obviamente, dos consultores normais que podem assessorar as empresas, não havia nenhuma figura que pudesse ajudar as empresas, enquanto que no PER e na insolvência temos os intervenientes já conhecidos de todos, o administrador judicial provisório e o administrador de insolvência. Da análise que foi feita no âmbito do programa Capitalizar, saíram várias conclusões. Saíram muitas conclusões que implicam uma total mudança de atitude, mas foram identificados alguns princípios-chave, muitos outros além daqueles que eu aqui menciono, mas que eu acho que com relevo para aqui devemos olhar para isto. É preciso agir mais cedo na recuperação das empresas, privilegiar a recuperação em detrimento da sua liquidação, pois a liquidação representa sempre uma perda de valores. É necessário que haja mais proatividade dos devedores, que haja um maior envolvimento dos credores. Os credores ficam muito fora dos processos de recuperação, um uso apropriado dos mecanismos legais, já foi aqui falado hoje, o PER estava a ser indevidamente utilizado e, portanto, é necessário promover um uso apropriado dos instrumentos legais, que haja reforço dos mecanismos extrajudiciais em detrimento dos mecanismos judiciais e haja processos, quando são judiciais e mesmo extrajudiciais, mais céleres e mais transparentes. Quando eu falo em celeridade, falo um pouco naquilo que o Sr. Engenheiro há pouco estava a referir. É preciso agir rapidamente e rapidamente decidir. Ou a empresa é viável e mantém-se e vamos apostar na sua recuperação, ou a empresa não é viável e deve sair do mercado, porque enquanto está no mercado como inviável, está apenas a distorcer e a ter efeitos negativos que não são desejáveis. Ora bem, em face desta análise e do quadro que anteriormente existia, o que se fez no âmbito do programa Capitalizar, numa parceria muito significativa entre a área da Justiça e a área da Economia, foi identificar então mecanismos que ajudem a resolver estes problemas apontados e que, no fundo, coloquem à disposição dos devedores e dos credores outros meios para concretizar estes objetivos ou para ultrapassar estas dificuldades que foram identificadas. O quadro que temos hoje em dia, ou que vamos ter muito em breve, assim que estes diplomas todos estejam finalmente publicados, é um quadro bastante diferente. Aliás, se apreciarem a mancha gráfica, percebem logo. Há um reforço de mecanismos extrajudiciais em detrimento dos mecanismos judiciais. Os mecanismos judiciais mantêm-se, o PER e a insolvência, foram pontualmente melhorados com o objetivo de responder a estas necessidades. Os atores individuais que apoiam as empresas nestes processos foram mantidos também, mas no lado extrajudicial foram criados novos mecanismos. O que é que eu estou a falar? Um regime da conversão de suprimentos em capital, um regime da conversão de créditos em capital, o regime extrajudicial da recuperação de empresas, um outro regime. Tudo isto vai ser hoje aqui falado por este painel. Um outro regime novo também, que é um regime de alerta precoce, o Early Warning, e depois a criação de uma nova figura, que é o mediador de recuperação de empresas, que se destina a apoiar o devedor em dificuldades num contexto muito específico de que o Dr. Manuel Arsénio nos vai falar um pouco mais tarde.
Ora bem, é neste contexto que surge o RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. E então o que é o RER? Primeira coisa que me parece importante referir é que o RER é um regime, não é um processo. E, portanto, quando nós vamos olhar para o diploma do RER, vamos olhar para um diploma que estabelece um regime que, de uma forma totalmente livre, as partes podem optar por utilizar. Não é o RER que estabelece um processo que tem um princípio, meio e fim, que tem que ser obrigatoriamente seguido. Não, o RER é um regime absolutamente livre. E o que é livre no RER? A primeira ideia de liberdade no recurso a este regime é a decisão de sujeitar ou não um determinado acordo ao RER. Os próprios intervenientes no acordo são de livre escolha. Os créditos a reestruturar são identificados pelas partes nos termos que as partes considerem necessário. O conteúdo do acordo é livremente fixado pelas partes e, acima de tudo, também as partes podem decidir se querem que o acordo seja confidencial ou não. Há exceções a isto, que são aqueles casos em que as partes querem recorrer a este regime para obter um determinado efeito, para recolher dele um determinado efeito. Nesse caso, vão ter que cumprir com as regras que o regime estabelece. Mas a decisão de entrar ou não, sujeitar ou não o acordo ao RER, os termos, o conteúdo do acordo vão ser aspectos que vão ser sempre deixados à livre decisão das partes. Então, vale a pena dizer, eu tenho ouvido alguns comentários sobre isto, com interesse, o tipo de interesse que está a suscitar, mas também as dúvidas que este regime está a suscitar, e por isso acho que é importante dizer isto. A reestruturação voluntária entre partes passa, na maioria das vezes, por um acordo, e todos nós sabemos que muitas vezes as empresas em dificuldades sentam-se com alguns credores, quando isso é possível, e fazem acordos de reestruturação, renegociam as condições da sua dívida, os termos do fornecimento, e isto são acordos por natureza confidenciais, as partes são livres de conformar o seu conteúdo e, na maioria das vezes, nós não ficamos sequer a saber que eles existem. Certo? E, em princípio, um acordo tem como seu antecedente um processo negocial. Não é o RER que vai modificar isto. Isto existia, continuará a existir. O que o RER faz é, no fundo, colocar à disposição das empresas em dificuldades e colocar à disposição dos credores um mecanismo que lhes permite, tendo um acordo, tendo havido um processo negocial que lhes permite alcançar um acordo, olhar para este acordo e para este processo negocial de uma forma diferente. E porquê? Porque o que nos diz o RER é, se este acordo for depositado na conservatória, e aqui diz o RER também, tem opção pela publicidade ou não do acordo, o que é certo é que se o depositarem na conservatória e se ele cumprir determinados requisitos, vai produzir determinados efeitos. Eu aqui o que é que eu posso destacar? Em primeiro lugar, posso destacar os efeitos fiscais. É sabido que, em alguns casos, há vontade de credores e do devedor de alcançar um determinado acordo, mas o efeito fiscal tem um impacto, as questões fiscais têm um impacto tão grande no resultado daquele acordo, que as empresas têm que abrir um PER, ou tinham que abrir um PER, ou tinham que recorrer à insolvência, para que os efeitos fiscais menos negativos pudessem beneficiar aquele acordo e aquelas partes, sendo certo que fora do contexto da insolvência do PER isso não era possível. Ora, no RER, aquilo que se pretende é precisamente permitir que, nos casos em que o devedor e os seus credores consigam colocar de acordo sobre uma determinada metodologia de recuperação, que, na medida em que isso tenha determinados impactos fiscais, se o fizerem por si, fora do tribunal, e desde que cumpram determinados critérios que este regime prevê, é possível obterem o mesmo tratamento fiscal que teriam se recorressem a um PER ou uma insolvência. A mesma coisa para os novos fundos que são aportados às empresas. Também, neste caso, há uma proteção para estes novos fundos em termos similares àquilo que aconteceria no PER ou numa insolvência, sem que as empresas tenham que abrir o PER ou a insolvência, desde que estejam verificados, mais uma vez, os requisitos previstos neste diploma. Há outros efeitos a nível de processos judiciais, a nível de poder ser título executivo a disposição contida no acordo de reestruturação em caso de futuro incumprimento.
E da mesma forma também se prevê, para a fase negocial, a possibilidade de as partes seguirem o que está previsto neste regime, fazerem um protocolo de negociação, depositarem esse protocolo de negociação na Conservatória do Registro Comercial e, na sequência deste depósito, haver determinados efeitos também que são produzidos. Então, o que é que nós temos aqui? Manutenção da prestação dos serviços essenciais. Temos um estabelecimento de um prazo máximo para as negociações. Tem-se visto, e eu acho que todos têm essa experiência, quando é estabelecido um prazo máximo, as pessoas tendem a concentrar-se e a trabalhar mais afincadamente com vista a alcançar um acordo, é o que nós assistimos muitas vezes em PER. Aquilo que, no fundo, aqui se pede, ou a oportunidade que se dá, é que não precisem de uma notificação judicial, não precisem de um estabelecimento de um prazo por via judicial, organizem-se num processo negocial, alcancem um acordo fora dos tribunais, porque hoje em dia têm um regime que vos permite trabalhar nesse sentido e ter os mesmos efeitos, ou alguns dos efeitos importantes que daqui decorrem, resultantes diretamente deste regime, sem passar pelos tribunais. Claro que o protocolo de negociação produz alguns efeitos, mas também gera alguns compromissos. Desde logo, o devedor que entra num processo negocial mais formal tem que se comprometer, durante o período das negociações, a seguir o curso normal do seu negócio e os credores que com ele se envolverem, exceto casos de incumprimento muito grave, deverão também vincular-se para aquele período e, portanto, estar disponíveis para, durante um determinado período em que a recuperação vai ser negociada, este período negocial, no fundo, se absterem de praticar alguns atos que poderiam ser considerados hostis e que poderiam inviabilizar esta possibilidade de recuperação. Bom, então, que entidades devedoras é que podem recorrer ao RER ou sujeitar um acordo ao RER e, portanto, seguir toda esta tramitação? Aqui a lei remete-nos para o CIR e, portanto, vai buscar o conceito do artigo 2º, número 1, a linha AH, excluindo pessoas singulares não titulares de empresas, excluindo entidades públicas e excluindo, em geral, as entidades financeiras e as entidades de seguros. O que é que o devedor, qual tem que ser a situação do devedor? Por princípio, o devedor tem que estar numa situação económica difícil ou numa situação de insolvência iminente e, mais uma vez aqui também, somos remetidos para o Código da Insolvência com uma nota especial. Esta situação deve ser atestada por um revisor oficial de contas. Acontece que nós, também já foi aqui falado hoje, o regime de entrada no processo especial de revitalização foi dificultado, foi apertado, havia um uso impróprio deste mecanismo e, portanto, isto levou a que nesta recente alteração se impusesse que as empresas em situação de insolvência não podem ir ao PER. Ora, se uma empresa em situação de insolvência técnica não consegue abrir um processo especial de revitalização, sobrava-lhe apenas o recurso ao processo de insolvência. No fundo, a norma transitória que está prevista no regime extrajudicial de recuperação de empresas permite que uma empresa que esteja em situação de insolvência atual possa ainda assim, caso consiga entender com os seus credores, recorrer a este regime e, portanto, o que este regime vem dizer é que pelo prazo de 18 meses é possível que a empresa em situação de insolvência atual recorram ao regime extrajudicial de recuperação de empresas. E os credores? Quem é que são os credores que podem entrar ou sujeitar os seus créditos a um acordo de reestruturação no âmbito deste regime? Em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção para esta disposição específica deste regime. São os titulares de créditos de natureza patrimonial sobre o devedor. Ou seja, diferentemente daquilo que acontece no Código de Insolvência, não estão aqui considerados como credores dos devedores aqueles que não sejam diretamente credores dos devedores, mas que beneficiem de garantias sobre bens do devedor. Como sabem, nós temos do CIR a qualificação, o conceito de credor tem esta dupla natureza. São os que têm direitos patrimoniais sobre o devedor, mas também aqueles que beneficiam de garantias sobre bens do devedor. Nós não estamos aqui num cenário de liquidação, não estamos num cenário de insolvência e, portanto, para este efeito, os credores são os titulares de garantias de natureza patrimonial sobre o devedor. E depois, se os credores participarem nas negociações, obrigatoriamente vão contar para efeitos negociais com a totalidade do seu crédito. Ou seja, um credor não pode dizer eu sou credor por 3 vias, porque tenho um contrato de mútuo, porque prestei garantias e porque tenho uma conta corrente calcionada, mas eu na negociação só quero estar com a conta corrente calcionada. Isto não é possível. No processo negocial, o credor deverá ser contabilizado para efeito de negociação com a totalidade dos seus créditos. Mas no acordo, o credor é livre de levar ao acordo o crédito que considerar, o crédito que entender, sem qualquer limitação.
podendo um credor ter um crédito de 3 milhões e aceitar incluir no acordo apenas um crédito de 500 mil. Isso não representa qualquer problema e o regime dá essa possibilidade. Depois, também fica explicitado, contrariamente ao que acontece em alguns processos nos processos de insolvência ou nos PERs, e com certeza já se depararam com isto, aqui os credores podem ser representados coletivamente, quer os trabalhadores, quer os financiadores, em caso de sindicatos, quer os beneficiários de garantias, em caso de terem agentes de garantias ou que decidam designar agentes de garantias. Ou seja, vamos simplificar o processo, vamos tentar ter os credores a falar a uma voz na medida em que se consigam entender e, portanto, há alguns mecanismos facilitadores do processo negocial. Pode haver outro tipo de intervenientes neste acordo, pelo seguinte: o acordo e o processo negocial vincula os que nele participarem. E, portanto, não tem efeitos, não produz qualquer efeito relativamente a terceiros que não participem no acordo. O que não significa que, sendo necessário, não possamos trazer terceiros que não são credores a participar neste acordo. E, portanto, o regime prevê isto. Podem participar no acordo sócios do devedor, titulares de garantias sobre bens, credores líderes que sejam identificados no decurso do processo, um comitê de credores que os credores decidam organizar entre si, um mediador de recuperação de empresas se tiver sido nomeado, alguns assessores que possam aportar também conhecimentos para este acordo. Uma nota especial: a Segurança Social, a Autoridade Tributária, os trabalhadores e as organizações representativas de trabalhadores deverão ser parte no processo negocial, mesmo que não tenham subscrito o protocolo de negociação. Chamo a atenção para isto. Então, qual é o objetivo deste regime? Bom, o regime tem essencialmente dois objetivos: regular os termos e os efeitos das negociações que o devedor e os credores estabeleçam entre si e, por outro lado, regular os termos e os efeitos do acordo de reestruturação que venham a alcançar. É esta dupla natureza. Claro que a negociação não é obrigatório. Seguir o processo negocial aqui previsto não é obrigatório. São apenas pistas, são apenas indicações que produzem determinados efeitos, mas se as partes quiserem alcançar por si o acordo, apresentá-lo para depósito, podem socorrer-se deste regime de igual forma, sem necessidade de passar pelo processo negocial. Ora bem, e o que é um acordo de reestruturação? A lei dá também pistas, mas que eu penso que o que aqui vem dito é uma fórmula bastante geral. O acordo pode consumir quase tudo. Intervenção sobre o passivo, intervenção sobre o ativo, intervenção sobre a estrutura de capital, todas as soluções são possíveis e, portanto, venda de ativos, venda de partes de atividade, no fundo aquilo que se pretende é intervir na medida do que seja considerado necessário, de forma a que a empresa sobreviva na totalidade ou em parte, ou seja, uma tentativa de reestruturação. Há alguns princípios orientadores desta intervenção. Aquilo que se pretende é deixar muito claro que as partes devem, ao longo de todo este processo negocial e do processo de estruturação e composição do acordo, estar de boa fé, seguir os princípios orientadores de recuperação extrajudicial de devedores. Eu convido todos a revisitarem estes princípios. De facto, está lá tudo. Está lá tudo aquilo que deve presidir à reestruturação das empresas e, portanto, é sempre um conjunto de princípios bom de ter presente e bom de se revisitar. As partes podem definir e adotar um código de conduta. Essencialmente, é muito importante que durante todo o processo negocial a informação disponibilizada pelo devedor seja atual, seja verdadeira, seja completa e que haja partilha de informação entre os interessados no processo negocial. As negociações, então, o processo negocial pode iniciar-se deste modo mais formal, com um mínimo de 15%, credores que representem um mínimo de 15% do passivo não subordinado. Isto deve, obviamente, ser atestado pelo ROC, em termos do passivo total e do passivo específico daqueles que aqui estão envolvidos. Poderão as partes celebrar um protocolo de negociação que deve ser depositado na Conservatória de Registro Comercial. Há credores que, mesmo que não participem de início, podem aderir ulteriormente ao protocolo, devem estabelecer entre si, nesse protocolo, um prazo máximo de negociações que não deve ultrapassar os 3 meses e, importante, uma vez que nós estamos a negociar um acordo de reestruturação, é importante estabilizar os pressupostos, é importante todos sabermos em que base é que estamos a trabalhar, portanto não pode haver mais do que um processo em curso ao mesmo tempo.
Numa fase muito inicial do processo, aquilo que se pede é que os intervenientes conduzam e realizem um diagnóstico económico-financeiro do devedor, que vai ser absolutamente crucial para saber em que pressuposto é que estamos a trabalhar e que tipo de reestruturação é que é possível vir a ser realizada. O protocolo, o que é que deve conter? É um documento de conteúdo livre, mas que tem alguns elementos essenciais, a identificação das partes, a identificação do passivo do devedor, se quiserem organizar-se no sentido de identificar quem é que vai suportar os custos com aquele processo, isso pode constar do documento. Deverá haver um acordo para a não instauração por aquelas entidades que estão a participar no acordo de novos processos judiciais no decurso do período das negociações, nomeadamente que privem o devedor dos seus ativos ou em que vão executar ativos do devedor. Devem também, obviamente, o documento deverá ter as assinaturas reconhecidas e deve constar, ou pode constar, a lista dos fornecedores de serviços essenciais, caso o devedor queira beneficiar desta prerrogativa, e estabelecer um acordo quanto à confidencialidade ou à publicidade do protocolo de negociação. Eu chamo a atenção, isto obviamente para este aspecto, porque obviamente em muitos casos é importante que empresas em dificuldades façam saber que estão a negociar com os seus credores. Outros casos há em que o importante é não fazer saber ao mercado que aquela empresa está com aquelas dificuldades. Ela pode ter um nicho de credores muito específico com o qual é bastante negociar, sem fazer muita publicidade do facto das suas dificuldades. E, portanto, isto terá que ser visto caso a caso e essa possibilidade foi acautelada. Chama a atenção para isto. A Autoridade Tributária, a Segurança Social e os trabalhadores têm que ser informados do depósito do protocolo e do seu conteúdo sob pena de nulidade do protocolo e dos atos inerentes. Ou seja, vai haver sempre a presença destas entidades, que se pretende que seja também uma presença muito colaborativa, mas elas vão ter que conhecer da existência do protocolo. Doutora Joana, 5 minutos. Muito bem. Depois, efeitos do depósito do protocolo de negociação. No fundo, o devedor fica proibido de praticar ato de especial relevo durante este período e tem a obrigação de comunicar o fim das negociações. Se houver algum facto que faça cessar as negociações, desde logo porque comprovada a impossibilidade de as alcançar, o devedor tem esta obrigação. Os credores vinculam-se ao protocolo até ao fim das negociações, quer continuem eles credores, quer cedam o crédito a terceiros. Esse terceiro, adquirente do crédito, fica também vinculado aos termos do protocolo. O protocolo suspende o processo de insolvência que ainda não tenha sido declarado e que tenha sido pedido por algum dos intervenientes no protocolo. Há uma proibição da interrupção do fornecimento dos serviços essenciais e, no caso de haver uma situação de insolvência superveniente à abertura ou ao depósito do protocolo, o prazo de apresentação à insolvência só começa a correr findo o prazo das negociações. Depois, quando as negociações findam, pode ser porque se alcançou um acordo ou pode ser porque o acordo se frustrou e, portanto, também este facto ficará sujeito a registro. Se houver um acordo, então o que é que vai haver? Um único documento assinado por todos os intervenientes ou um único documento que estabeleça as regras ao qual os vários intervenientes aderem. O conteúdo é livremente fixado pelas partes e tem que ser instruído com os documentos necessários à produção dos efeitos pretendidos, como eu anteriormente referi. E também, como já referi, não afeta o direito de terceiros que não participem neste acordo. Há umas disposições novas que foram introduzidas já na fase final do processo legislativo e para a qual chama a atenção, que é, salvo se o acordo dispuser diversamente, a redução da obrigação do devedor determina a redução da obrigação dos condevedores ou garantes. Portanto, obviamente, isto tem que ser levado em conta. E também uma outra disposição, segundo a qual o acordo de reestruturação não pode prejudicar o cumprimento das obrigações do devedor enquanto empregador perante os seus trabalhadores. O acordo, então, é depositado na Conservatória de Registro Comercial, é automaticamente comunicado à Autoridade Tributária pela produção dos efeitos fiscais e com o depósito que se produzem os efeitos entre devedores e credores, sendo certo que todos os outros atos relativos a garantias, atos societários, são produzidos pela forma própria, são adotados pelos mecanismos próprios, segundo os formalismos legais que em cada caso sejam aplicáveis.
Se o acordo, então, for alcançado e depositado entre devedores e credores. Se implicar uma reestruturação do passivo não subordinado com um limite mínimo de 30%. E se a situação financeira da empresa, atestada por um ROC, resultar mais equilibrada após este acordo, então o acordo tem a capacidade de produzir os efeitos fiscais previstos no Código de Insolvência nos artigos 268 a 270. Da mesma forma, e seguindo os mesmos critérios, os atos dos quais resultem o financiamento a esta entidade com efetiva disponibilização de novos créditos pecuniários e a constituição de garantias respeitantes a tais créditos, também é insuscetível de resolução em benefício da massa no caso de uma futura insolvência. Se houver incumprimento do acordo, então, é importante notar que o incumprimento não implica a invalidade do acordo como um todo. Caso a caso, credor a credor poderá ter o direito à resolução daquele acordo e a declarar o vencimento antecipado nessa parte. O acordo não tem efeitos retroativos e o acordo constitui título executivo. Uma última nota, e para terminar, perante este regime, que desafios é que se colocam aos intervenientes? Eu elenquei aqui alguns. É preciso identificar as dificuldades, é preciso que o devedor identifique atempadamente as dificuldades financeiras, é preciso que os credores tenham mecanismos para identificar quanto antes as dificuldades a que os seus devedores estão expostos. É preciso antecipar o momento para iniciar a recuperação. É preciso que o devedor que efetivamente se quer recuperar disponha desta informação atual, completa, verdadeira, que a partilhe, que seja transparente com os seus credores, que haja uma proatividade dos devedores. Isto tudo é uma enorme mudança de atitude, implica uma enorme mudança de mentalidades. É preciso que os credores, da parte dos credores, haja disponibilidade para trabalharem numa solução, que se envolvam realmente, que se coordenem, para que possamos alcançar este objetivo, que é uma rápida ação, preservar valor nas empresas e que rapidamente se conclua, ou são viáveis e devem ser reestruturadas, ou são inviáveis e devem ir para a liquidação. E, portanto, num cenário onde não é mais possível recorrer ao PER quando as empresas estão já em situação de insolvência e tendo como alternativa um processo de insolvência com todas as consequências negativas que daí advêm, agir mais cedo, pensar de uma forma integrada e antecipar a atuação, quer da perspectiva do devedor e dos credores, é algo que passa a ser possível num ambiente fiscal e de proteção de novos financiamentos mais favorável, à luz deste regime, mas que obviamente implica uma mudança de atitude e uma mudança de mentalidade. É o desafio que aqui vos deixo. Muito obrigada.